Fala rapaziada, aqui é Cícero Trum. Vamos conferir hoje como jogava a seleção da Hungria de 1954, que encantou o mundo, mas não venceu a Copa. Nem a seleção brasileira de 70 tinha tanto favoritismo como essa seleção húngara de 54. Os jogadores húngaros estavam destruindo seus adversários, fazendo goleadas incríveis, e ganharam também a Olimpíada de 52. Em 1953 fizeram um amistoso contra a Inglaterra em Wembley, e a Inglaterra nunca havia perdido em casa. Tomou um 6-3 da Hungria, chegando para a Copa de 54 então como a grande favorita, ao lado do Uruguai, que tinha sido campeão em 50, tinha o Bidulo Varela ainda no time, também Schiaffino, e também o Brasil tinha um grande time e era considerado um dos favoritos, foi vice-campeão em 50, tinha Nilton Santos, Juninho Botelho, Didi, e a Hungria caiu no grupo 2 da Copa do Mundo ao lado de Alemanha Ocidental, Turquia e Coreia do Sul. Venceu seus dois jogos e já se classificou, porque na época bastava você vencer dois jogos que estava classificado e não precisava fazer um terceiro. Se caso acabasse a segunda rodada e não tivesse ainda um garantido como classificado, teria um jogo de desempate. E foi o que aconteceu. A Alemanha perdeu uma e ganhou uma, e a Turquia também. Dessa forma eles precisavam se enfrentar novamente para definir quem seria o segundo colocado do grupo. A Hungria arrasou seus adversários de maneira humilhante. Primeiro fez 9-0 na Coreia do Sul e depois 8-3 na Alemanha. Contudo, estrategicamente, o treinador alemão Sepp Herberger escalou um time reserva nessa partida contra a Hungria, já prevendo a derrota e poupando seus titulares de uma exposição em caso de um massacre. A Alemanha tinha vencido a Turquia por 4-1 e a Turquia tinha vencido a Coreia por 7-0, precisando de um jogo de desempate, no qual a Alemanha fez 7-2 na Turquia. Nas quartas de finais, o Brasil levou o grande azar de enfrentar a Hungria, e os europeus fizeram 4-2, mandando a seleção brasileira para casa. Nas semifinais, o duelo mais esperado da Copa, entre as duas maiores favoritas, Hungria e Uruguai. E novamente, a Hungria mandou um 4-2 para cima de seu adversário, garantindo sua presença na final. No outro lado da chave, a Alemanha também fazia bonito, vencendo a Iugoslávia por 2-0 e nas semifinais a Áustria por 6-1. A final aconteceu na cidade de Berna, na Suíça, e o título da Hungria já era considerado como certo. Era só esperar o jogo acontecer mesmo, porque o resultado já era de se imaginar. Até porque a Hungria vinha fazendo um futebol muito bonito e estava invencível há 32 jogos. A certeza se tornou ainda maior com 8 minutos de jogo, pois a Hungria vencia por 2-0. Frios, os alemães empataram a partida antes dos 20 minutos e o jogo ficou morno até seu final, até que Helmut Rahn fez o gol aos 39 do segundo tempo. A Hungria ainda teve chances e até fez um gol com Puskás que foi anulado. Porém não teve jeito. O provável maior favoritismo da história foi derrubado pela seleção de Fritz Walter e companhia. Criaram-se algumas histórias para justificar essa derrota da Hungria. Uma delas é de que os jogadores alemães estavam dopados, e existe uma forte evidência de que eles receberam um medicamento chamado Pervitin. Porém, o jogador Horst Eckel, que integrava o elenco alemão na época, disse que apenas receberam uma injeção com glicose. Pervitin foi usado aí na Segunda Guerra Mundial pelos soldados alemães, que dava mais disposição física e euforia. Outra história é de que Fritz Walter, o principal jogador alemão, jogava demais quando chovia e não perdia jogos de jeito nenhum com essa condição climática. Tanto é que na época os alemães chamavam de Fritz Waltwetter quando começava a chover. E dizem que ele jogava bem na chuva porque não gostava do calor, já que tinha contraído malária quando ainda era criança. E no dia da grande final choveu bastante e o campo ficou bem encharcado mesmo. E a outra história também é relacionada à chuva. Adi Dassler, o alemão, que era proprietário da Adidas e também fornecedor esportivo aí da Alemanha, forneceu ao elenco chuteiras com cravos intercambiáveis. Dessa forma, renderiam muito melhor num campo molhado. Era uma tecnologia inovadora aí da época que pode ter ajudado esse time da Alemanha. O treinador da Hungria era Gustav Sebbs, considerado o pai do futebol bonito. Escalava aquela equipe em um 3-2-5, tendo na defesa um líbero e dois laterais que ficavam presos, dois meias centrais que faziam um papel de volante e meio ofensivo também quando necessário, um segundo atacante que voltava para auxiliar a organização e criação de jogadas, dois atacantes e dois pontas, formação que ficou conhecida também como WW, porque se analisarmos desse ângulo podemos notar que o posicionamento desses jogadores formam realmente dois Ws. O goleiro era Gyula Grosics, defendeu a Hungria nas Copas de 54, 58 e 62 e foi campeão das Olimpíadas de 52 também, sendo titular em todo esse período. Era um paredão e trabalhava muito durante todos os jogos, porque como o time era muito ofensivo,
dava muitos espaços para o adversário finalizar. Geno Bussanski fazia o setor direito da defesa, jogando tanto de zagueiro como lateral, pois nessa formação WW, os zagueiros que atuavam pelos lados do campo subiam bastante para apoiar o ataque. Era o jogador mais veloz da defesa húngara. Gyula Lorante fazia a função de zagueiro central, mas ele era um volante de origem e já estava no final da carreira. Jogador frio, de grande qualidade técnica, em alguns momentos do jogo subia um pouco e fazia a função de volante, deixando os zagueiros do canto do campo apenas na defesa, e os homens do meio mais à frente apoiando o ataque. O zagueiro pela esquerda, Mihaly Lantos, canhoto, de grande técnica e muita força física. Era um jogador que subia bastante ao ataque e aparecia com muita eficiência para finalizar, tanto é que marcou 2 gols na Copa de 54. O volante que jogava mais recuado era Joseph Zacarias, um excelente marcador, também tinha grande qualidade técnica, e em algumas ocasiões o professor Gustav Sebes o fazia voltar para a defesa, e nessa ocasião a formação ficava dessa forma, sendo praticamente um 4-1-5. No meio-campo ainda jogava Josef Bozic, um dos maiores e mais completos meias da história do futebol, pois tinha um poder de criação muito grande e também era ótimo na marcação e nos desarmes. Atuou pela seleção húngara em mais de 100 partidas e é ídolo máximo do Budapest Honvéd. Inclusive, após falecer, o estádio foi batizado com o seu nome. Laszlo Budaj atuava pela ponta direita, um jogador de grande velocidade e técnica, fazia jogadas pelas pontas do campo com muita eficiência. Revezou com Joseph Todt, jogador também de grande velocidade que sabia explorar a ponta direita com maestria. Nandor Hidekut atuava como uma espécie de segundo atacante. Praticamente todas as ações ofensivas passavam pelos seus pés, e com sua grande visão de jogo e habilidade, distribuía a bola com eficiência para os pontas e atacantes, chegaram finalizando. Tanto é que deu 4 assistências nessa Copa. Entrava na área frequentemente, fazendo tabelas com os atacantes. Dessa forma também anotava muitos gols. Pela ponta esquerda, outro craque, Zoltan Csibor, jogador que marcou época jogando pelo Barcelona. Atleta de talento ímpar, era agudo e participativo, gostava de trazer a bola para o centro do campo e finalizar, já que batia muito bem com as duas pernas. Um dos melhores craques da história da Hungria, que marcou gol na final da Copa de 54 e também no final das Olimpíadas, assim como Ferenc Puskás, o maior craque húngaro e possivelmente um dos 20 maiores jogadores da história do futebol. Quem via Puskás fora dos gramados nunca diria que ele era um atleta. Tinha 1,66 m de altura e uma barriga de chope. Tinha uma perna canhota perfeita, dava lançamentos e passes impecáveis e tinha uma potência incrível em seu chute de longa distância. Fez história no Honvéd e em 55 foi para o Real Madrid, onde conquistou ao lado de Copa e de Stefano 3 Champions Leagues e 6 campeonatos espanhóis. Mesmo sem ter o físico de um atleta profissional, Puskás brilhou até os 40 anos de idade, terminando sua carreira com 776 gols oficiais. Em 85 atuações pela seleção húngara, anotou 83 gols. Era simplesmente uma máquina de jogar futebol. Para fechar o time, Sandor Kocsis, o cabeça de ouro, foi um dos maiores cabeceadores da história. Quando a equipe tinha dificuldades em criar jogadas, com passes e penetrar a defesa adversária, era cruzar para Kocsis que ele era fatal. Tinha uma impulsão incrível, até porque nem era tão alto, tinha 1,80 m, e além disso, era um jogador veloz e técnico, não apenas um bom finalizador. Anotou incríveis 11 gols na Copa de 54, bateu o recorde na época, mas logo na Copa a seguir Fontaine o superou. Sandor foi ídolo do Barcelona, onde conquistou 2 ligas espanholas. Infelizmente, depois de 54, a Hungria nunca mais conseguiu ter uma geração tão forte como essa. Até tem alguns bons jogadores aí de maneira isolada, como foi o caso de Florian Albert, Zudzak também foi muito bom jogador. Hoje a gente tem aí o goleiro Kirali e também o meia Szoboszlai, mas são jogadores isolados e não um grupo de jogadores que pode, por exemplo, levar a Hungria até uma Copa do Mundo. Para se ter ideia, em 5 jogos esse time marcou 27 gols. É surreal que ele não tenha sido campeão. Mas futebol é assim, principalmente uma Copa do Mundo onde tem as finais um jogo só. E, por exemplo, uma falha pode comprometer toda a campanha de um time. E nem sempre o melhor vai vencer. Mas vale ressaltar também que o time da Alemanha era um time bem forte. Tinha Fritz Walter, que era talvez o melhor jogador do mundo ao lado de Puskás aí na época, Didi. Também contava com o atacante Helmut Hahn, que fez o gol da vitória, era muito bom jogador. E o que ficou, então, foi a lembrança dos chocolates aí que o time húngaro deu nos adversários e o futebol ofensivo e revolucionário aí do técnico Gustav Sebes. Inclusive eu recomendo a todos que vejam o filme chamado Milagre de Berna, que conta aí a trajetória dessa Copa do Mundo, principalmente focado na vitória da Alemanha. E como sempre falo, se tiverem alguma sugestão de algum time ou alguma seleção que queiram que eu traga aqui no canal, é só colocar nos comentários, eu estudo ela e trago aqui pra gente.
Eu espero que tenham gostado desse vídeo e se gostaram eu peço que me ajudem se inscrevendo no canal e também curtindo esse vídeo. Muito obrigado pela atenção e um abraço.